Olá, me chamo Tatiane Souza e vou apresentar o trabalho intitulado Elaboração e Análise Físico-Químicas da farinha de bagaço de malte. O objetivo do projeto foi a produção e a caracterização da farinha de bagaço de malte de forma que proporcione um melhor conhecimento das suas características visando sua aplicação em processos tecnológicos. A matéria-prima ela foi adquirida de 2 cervejarias artesanais e por meio de um mini curso de produção de cerveja artesanal. E para a elaboração da farinha, o bagaço ele foi seco em estufa de circulação e renovação de ar a 72 graus Celsius por 4 horas e 45 minutos. Em seguida, o bagaço foi triturado e peneirado e as amostras elas foram identificadas com siglas, E posteriormente foram armazenadas em embalagens a vácuo até o momento das análises. Os parâmetros analisados foram a determinação de umidade, cinzas, pH, acidez, atividade de água e sólidos solúveis totais, e todas as análises elas foram realizadas em triplicata. Conforme a tabela 1, a gente observa que a umidade apresentou valores relativamente baixos, estando dentro da margem permitida pela regulamentação. O teor de cinza se mostrou próximo entre as amostras, e todas as farinhas elas apresentaram um caráter ácido, sendo a amostra CP, a mais ácida. A acidez ela variou de 0,81 a 1,14% entre as amostras, e esta diferença ela pode estar relacionada às condições de processamento e das matérias-primas serem distintas. Em relação à atividade de água, a gente vê que apresentou valores baixos de 0,6, 0,60. Então, a gente pode considerar que essas farinhas elas estão na faixa de alimentos com baixa atividade de água, o que isso é benéfico, pois as farinhas as analisadas do presente trabalho se apresenta estável para reações microbiológicas. Em relação aos sólidos solúveis totais, a gente percebe que também são valores baixos, e isso pode ser explicado devido ao consumo do açúcar pelas leveduras no processo fermentativo, na produção da cerveja em si. E essa composição centesimal da farinha de bagaço de malte, em diferentes estudos, ela vai apresentar variações e pode apresentar essas variações nos resultados por diversos fatores, como a sua composição final, com a variação do malte que foi utilizado, o tempo de colheita da cevada, a qualidade no processo da fabricação da cerveja, o tipo de cerveja que foi feito e dentre outros fatores, Por fim, o processo de obtenção da farinha de bagaço de malte de forma laboratorial, é relativamente simples e rápido. E por meio das análises físico-químicas realizadas, pode-se afirmar que os valores obtidos para as amostras analisadas neste estudo estão de acordo com a literatura. Os resultados são significativos, mas necessitam de aprofundamento com a realização de análises complementares, conforme observado em outros trabalhos, como a análise de proteína e o teor de fibras, por exemplo, que apresentaram a farinha de bagaço de malte como um interessante ingrediente para compor receitas alimentícias.